Salve, salve nação santista, chique na bota. Vocês já sabem, né? Eu sou o Diego Tenório e este é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do nosso peixão. O vídeo de hoje é sobre o pós-jogo entre RB Bragantino 1, Santos Futebol Clube 0. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações melhores que todos, ou mais rápido que todo mundo, né? E se você já é inscrito, curte aí que é importante, ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, o Santos perdeu para a equipe do Bragantino pelo placar de 1-0, com 2 jogadores a menos, né, a equipe do Bragantino, no final da segunda etapa. Em resumo, a equipe do RB Bragantino fez 1-0 no primeiro tempo com o Eduardo Sacha, ex-Santos, então teve lei do ex, e ficou nisso. O Santos não teve uma boa apresentação, né, alguns erros individuais que acabou culminando na derrota, digamos que seria até previsível, né? Mas se o Santos tivesse ganho, garantiria então a primeira colocação geral no Campeonato Paulista e ficaria as coisas um pouco mais fáceis em termos de jogo para as quartas ou para as semifinais, enfim. Mas esse é um assunto para uma outra situação depois. Vamos lá, eu gostaria de dividir esse vídeo em 3 etapas, 3 ou 2 etapas que me chamou muita atenção. Primeira delas, né? Mérito do adversário. Incontestável, a equipe do Bragantino é uma equipe muito bem montada, um elenco redondinho, dá para ver o padrão tático do time, dá para ver que a jogada deles foi muito bem trabalhada. E, enfim, Eduardo Sacha foi muito feliz recebendo o passe do Elinho, que fez uma belíssima jogada por sinal. Eduardo Sacha tocou na saída do goleiro João Paulo, que infelizmente a bola passou no meio das suas pernas. Normal, gente, lance de jogo, não foi falha do João Paulo, não foi falha da zaga em específico, mas sim mérito do adversário, que foi assertivo. Tanto é que depois disso o Red Bull Bragantino teve 1 ou 2 chances, mas não tão claras assim de gol, né? Foi um jogo bastante equilibrado, vamos assim dizer, apesar do resultado positivo não ter vindo diante do Santos, tá? Outra coisa que eu gostaria de dividir. A primeira situação, então, mérito do adversário. Segunda, concentração. Cara, eu escutei alguns vídeos aí, assisti, né, algumas pessoas falando que o Santos entrou desconcentrado, de salto alto, enfim. Eu não vejo dessa maneira, né, como de salto alto. Mas podemos dizer que o Santos entrou um nível abaixo e acabou sendo surpreendido logo no início com o gol da equipe do Red Bull Bragantino, que também estudou muito a equipe do Santos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente fala do Santos, dessa partida em específico, lá em Bragança Paulista, precisamos levar em consideração que o jogo valia muita coisa para o Santos, né? A classificação geral do Campeonato Paulista, né? Para que o Santos pudesse decidir em casa, como vai decidir, já que o jogo vai ser diante da Portuguesa, e depois vai ter um vídeo só falando sobre essa questão das quartas de final. Mas voltando então a essa questão da concentração e salto alto, eu não vejo a equipe com salto alto, de verdade eu não vejo, né? Eu vejo que os jogadores entraram sim, né, numa velocidade um pouco mais abaixo, vamos assim dizer, um nível abaixo, e acabaram sendo surpreendidos porque o RB Bragantino demonstrou mais vontade, foi mais incisivo, talvez essa seria a palavra, né, e acabou abrindo o placar. Depois disso, obviamente, o que se viu foi muita cera do goleiro Rafael, se não me falha a memória, Cleiton, isso, se não me falha a memória, e feito isso, né, gente, atrasou bastante o jogo. Depois eu me lembro que na segunda etapa teve um momento em que a equipe do RB Bragantino inteiro estava na defesa e o Santos ali pressionando os caras, mas não saiu o gol. Esse era o típico jogo que o Santos poderia chutar 300 bolas e não faria o gol, porque não era a noite do Santos, né? A gente precisa entender isso daí. Mas reiterando, o Santos não entrou de salto alto, entrou sim um pouco mais desligado, vamos assim dizer, numa velocidade um pouco abaixo, e foi surpreendido por um adversário que é extremamente competente, diga-se de passagem também. E o terceiro ponto, né, então, não digo que talvez o mais importante, né, mas a escalação, né, em alguns jogadores individuais. Fábio Carille, ele surpreendeu ao entrar com Rainer na esquerda improvisado e não colocou Felipe Jonathan, considera um acerto. Porém, né, o Rainer, que sempre tem feito boas apresentações, não foi tão bem assim, mas também não comprometeu. Para mim hoje o destaque negativo da partida
Negativo no modo figurativo de dizer, tá? Não tô dizendo que comprometeu ou que jogou mal. Mas foi João Schmidt, com quem eu sempre venho elogiando aqui. Mas ele falhou não, né? Errou 2 gols claríssimos na fase final lá, que poderia ter sido a vitória ou a virada do Santos, né? Mas o se, o poderia ou não jogam, né? Então, futebol é bola na rede, é 3 pontos. Quem faz, leva 3 pontos. Quem não faz, não leva nada. E é o que aconteceu com o Santos, né? Outro destaque bastante que o Santos sentiu falta, vamos assim dizer, foi o meia Otero. Gente, como ele faz falta. E eu tô me tornando fã do futebol dele. No Santos ele tem vivido uma boa fase. E o Otero, né, tava suspenso, não jogou. E aí o Santos entrou com o Casares, que infelizmente sentiu o ritmo de jogo, né? Porque ficou 4 partidas fora. Então já nem voltou para a segunda etapa. Casares que não conseguiu, para ser bem sincero, na minha opinião não foi efetivo. Mas não tinha o que fazer, né? Só tinha ele de meia e colocou ele, né? Agora, outra coisa importante, né? Falando da escalação, né? O Santos ainda não conta com Giuliano. Giuliano, ele ainda está passando por recuperação no DM. E deve ficar à disposição do clube para as partidas aí de quartas de final, já diante do jogo da Portuguesa. Essa é a expectativa, tá? Mas isso acende um sinal de alerta, na verdade 2. Primeiro, né, gente? Quando o Santos contratou, o Santos sabia essa questão da lesão, que ele poderia ter uma lesão por conta da idade, né? E também que o Santos não pode depender apenas de um único jogador. Juliano tá numa boa fase, ou estreou numa boa fase? Estreou, isso é ótimo. Mas não dá para ficar dependendo apenas desse jogador. Então, ao meu ver, o Santos deveria sim contratar mais um meia. Porque olha só, perdemos Otero, perdemos Juliano e o Casares estava fora de ritmo. Não tínhamos meia. Aí o Carille vai e me coloca Wesley Patati na segunda etapa. Infelizmente, fez uma fumaça, mas não foi tão bem assim. Enfim, gente, na minha opinião, o Santos deve contratar mais um meia. Deve contratar um atacante de beirada. E, claro, um centroavante. Porque Morelos, na segunda partida dele como titular, não tem rendido. Eu, na minha opinião, achei ele um jogador mais lento. Não é um jogador para começar jogando, né? Eu me arrisco a dizer que ele tá fora de forma, mas enfim, né? Não sou fisiologista do Santos, não sou preparador físico, o Santos sabe o que faz. E Júlio Furt, quando entra, ou Julio Furt, como alguns queiram, quando entra, ele entra bem, faz a parede, segura o zagueiro lá, mas também não tá merecendo a titularidade. O Santos precisa contratar um centroavante, né, onde consiga desenrolar e fazer gols. Há quem diga que o Santos está interessado na contratação do De La Torre da equipe do Mirassol, mas entre estar interessado e contratar, existe uma distância muito grande e ainda tem a questão do transfer ban, então não vamos nem criar expectativas para essa questão no momento. Bom, gente, minha última fala então referente ao jogo. Pessoal, é normal, tá? O Santos vai oscilar mesmo, uma hora ele ia perder. Melhor perder agora do que perder nas quartas, do que perder na semi, se Deus quiser. Então, vamos manter a positividade, tá bom? O resultado não foi esperado, mas o Santos vem caminhando, né, pra ter um ano muito bom. E se Deus quiser, com acesso novamente à Série A. Então, vamos acreditar. Vamos apoiar o elenco, vamos apoiar o time. Claro, o time pode melhorar? Pode, e vai melhorar. Né? Vai melhorar o entrosamento. Mas eu também acredito que nem todos os jogos da Série B serão de níveis tão bons quanto foi esse jogo contra o Bragantino. Então o Santos, ao meu ver, tirando ali Novo Horizontino, Mirassol e mais algum outro clube ali que eu não sei exatamente que vai disputar a Série B agora, o Santos teoricamente vai sobrar nessa Série B, né? Com todo respeito aos adversários, mas em relação ao elenco, e se não perder nenhuma peça também. Então vamos acreditar, gente. Eu acredito. Vamos, Santos! Estamos com você. Pessoal, o vídeo de hoje então era sobre isso, sobre então a derrota do Santos para a equipe do RB Bragantino, uma prévia análise do jogo e de alguns jogadores. E só lembrando, se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative os sininhos para que você possa estar recebendo as notificações primeiro que todo mundo. Beleza, galera? Logo, logo eu tô de volta com mais vídeos para vocês. Então, grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!